em 46. Esse foi o segundo ato, o primeiro não no conto, porque só os galegos é que tinham interesse nele. Foi a morte do Pablo e do Alexandre, um irmão e um cunhado do Demétrio. Sem julgamento, no quartel em Ourense, no quartel-general em Ourense, sem julgamento nenhum, e ao fim de 15 dias de estar preso, e nem tinham cometido crime nenhum nunca. Tinham ido única e exclusivamente com a guerrilha a uma aldeia chamada Lamasdeita, à beira de Verim, onde tinha havido um atraco. Eles foram apanhados, foram conhecidos por outras pessoas e tal, houve uma morte ou duas, e foram mortos. E aí começa tudo. Começa tudo porque em Barroso havia gente, havia labradores, normalmente médios ou mediados ou bons labradores, naquela altura. Nós nunca tivemos grandes labradores, não é? Mas, enfim, não estamos no Alentejo. E de maneira que aceitavam estas pessoas. Se eles eram de determinado estatuto social, era mais difícil. Se eles eram de homens da lavoura ou coisa parecida, ou artesãos, era mais fácil, não é? Porque trabalhavam, ajudavam a trabalhar enfim, e comiam. Pagavam o trabalho com a comida. Em Negrões dá-se o caso seguinte: um dia aparece lá um médico, e isto está confirmado, embora haja muita gente que diz que não, que nunca chegou a tal, como aliás metade do processo, o processo que no fim se fez em Portugal, eu tenho, são 9 volumes que ocupam para isto. Portanto, chegam praticamente todos a dizer a mesma coisa, a dizer que efetivamente o homem existiu. Mas existiu mesmo, porque o meu amigo Carolino, coitado, também já morreu, chamado João Brás, morava ao lado da casa do Pinto, é a primeira casa a seguir ao forno, ainda lá existe, ele já morreu. Mas tinha 2 filhas em Lisboa, não sei, eu nunca mais as vi. E a mulher com 7 também desapareceu, que eu já a procurei e não a encontrei. Mas diz que o viu muitas vezes a fazer a barba. Ora bem, o que diz o povo é que era um médico do centro da Galiza, não sabem a Vilória de onde vinha, e que era perseguido, portanto, e tal e qual como o sogro, o Manuel Pena, que aliás era afiliado no Partido Comunista, não era? Esse médico, julgo que o era também, ou mesmo no Anarquista, que tinham feito uma greve estrondosa ali para os lados da Godinha, nos caminhos de ferro e nas minas, e ele tinha orientado aquilo. Esse médico estava lá a trabalhar e tal, e às tantas sempre mesmo de fugir, encaminharam-no para a casa do Pinto de Negrões. O que segue é que depois de lá estar uns tempos, claro que diziam, o povo diz que ele levava uns milhares, uns dizem 100 mil, outros dizem 60 mil, outros dizem 30 mil pesetas, de qualquer maneira muito dinheiro, para montar escritório em Buenos Aires. Ele queria emigrar para a Argentina e depois mandar ir a família. O que sei é que o homem desapareceu. Desapareceu e começou a constar que o teriam trazido, ou com conivência do Pinto, ou sem conivência do Pinto, isso não ficou apurado, que o tinham trazido para a fronteira para entregar aos guardilhas, que lhe limpavam logo ali a sair. Isso era automático. Aliás, eu digo-lhes isto com toda a certeza que era assim, porque tivemos 4 em casa, tivemos 4 galegos, chegámos a ter 4 galegos em casa. E o meu tio, tinha um tio que era salazarista, é o Padre Manuel Batista, que alguns conheceram, por exemplo, estes 2 senhores aqui conheceram perfeitamente, e eu também, porque já tinha 8 anos quando ele morreu. Prestava-lhe apoio. Porquê? Exatamente porque sabia de ciência certa que os matavam a entregar na fronteira. Estes refugiados eram limpos logo imediatamente. Quer cometessem crime, quer não cometessem, naquela altura eram mortos. O médico desapareceu. O que é que acontece? A guerrilha estava organizada e o Demétrio vem para aí abaixo, vem ter a Lamachã, provavelmente orientado pelo Guan, porque tinha trabalhado ali. O Guan tinha trabalhado em Carbanhais, nas minas. Instalam-se em casa do Zé Rente, falam com o Zé Pereira vai comprar um cabrito,
O Zé Pereira, ainda há aqui muita gente que o conheceu, mataram-no. Também era do Partido Comunista, tinha sido do Partido Comunista, era enfermeiro até na prisão. E pronto, e a guerrilha chegou ali e disse que andava a fazer ações punitivas, isto é, andava a castigar aqueles que tinham ofendido familiares ou amigos deles. E de maneira que dormiram ali, dali foram para a Vila da Ponte, para a casa da Janica, que me diz aquela senhora muito bem, estiveram lá 3 dias, eles levavam-lhe, a Janica ou o marido até era, a Janica era da Atilhó, o Zé Rente também era da Atilhó. Conheciam-se e disse, bem, tu vais para um sítio por aí, vais para a Vila da Ponte, ela dá a pensão, a Janica dá a pensão. E meteram-na na capelinha, exato, eles dizem que dormiam na capelinha, não sei lá se era verdade, na capelinha que está adiante da Vila da Ponte. O que segue, a verdade, é que o marido dela, o Celestino, era guarda republicano e teve um processo, mandaram-no logo embora. Lá mandaram 2, na Vila da Ponte, o Zé Caixeiro e o Celestino Miranda. Mas já depois de serem presos pela PIDE, de que podemos falar a seguir, que é um dado engraçado que pouca gente sabe. Passaram por ali, estiveram ali uns dias e a Janica, o Celestino, escreveu uma carta porque o Demétrio e o grupo queriam ir fazer uma ação punitiva à zona de Entrimo, a uma aldeola chamada Guim, e foram e mataram um indivíduo, um falangista, que pelos vistos tinha feito por lá também uma série de mortes nos republicanos. Para isso foi preciso a Janica e o Miranda, o Celestino, escreverem uma carta que está no processo. Eu copiei-a aqui, está no processo, é até uma carta engraçada porque a Janica entendeu que ele que não se explicou bem na carta e depois nas costas da carta escreveu ela ao resto, a um compadre em Paradela do Rio, escreveu ela ao resto à maneira dela. E então... Só temos que acelerar que ainda temos que ir a Cambedo e para Fita. Mas isso eu ia... Disse assim, no verso em caracteres diferentes, em escrita diferente, ela que mal sabia escrever, escreveu: Hortelinda e Pais, não vos aflijas. A tua amiga é Maria Janica, aí te mando o meu compadre Videira. O compadre Videira era da Vila da Ponte e foi levá-los a Paradela para irem ter com um tal João Albardeiro, que era natural de Viade, e diz-lhe assim: estimo que estejas bom, amigo João, peço-te o favor de admitires aí 7 espanhóis que são de confiança, já estiveram aqui em minha casa 2 dias e bons pagadores, eu fico por tudo, esconde-os e dá-lhe de comer e de beber, e à noite mandas alguém com eles à raia, querem ir primeiro para o primeiro povo espanhol, se tu não puderes ir, manda um portador com ele de confiança. E mandou um tal Manuel Miranda de Lapela. Deram-lhe 50 escudos ao Manuel Miranda. 50 escudos. Hã? Vocês sabem o que eu estou a dizer? O que é que dava para fazer naquele tempo? 50 escudos. 50 dava para fazer, professora? Naquela altura. E pronto, lá fizeram o serviço, voltaram pela Vila da Ponte. Voltaram pela Vila da Ponte porquê? Temos que ir a Cambedo, professor. Porque acharam que tinham que matar o Pinto. E mataram. Mataram o Pinto, rodearam a casa. No dia 16, no dia em que arrancavam as batatas, estavam mais de 40 ou 50 pessoas na casa do Pinto, de Negrões, e entraram lá 2 dentro, quando ele veio à adega buscar o vinho para dar aos homens, do arranque das batatas. Mataram o Pinto, o Custódio Pires, de Parafita, o Parafita, meteu-se à frente, foi o primeiro a cair, com a rajada, e depois ainda mataram outro, exatamente, que lhe chamavam o Viva Canedo, exatamente, que era um tal Domingos Afonso, que lhe chamavam o Viva Canedo, não sei porquê, mas era nomeada do homem. E mataram-no com um tiro na testa. Diz que ainda ofereceu aos homens, é o que diz o povo, se queriam beber, e diz não,
Nem queremos comer, nem beber, queremos pagar a dívida. Então era o Pinto ferir a outro, foi o pobre do Viva Canedo. E o filho do Viva Canedo ficou uma maluco, foi tocar o sino com aquelas rajadas todas. Lá morreu tudo. Lembra-se se a notícia se espalhou pelo Conselho? Exatamente, pois foi. Contaram-se 2 casos com o mesmo automóvel que ele viu. Ele viu passar para cima, antes da carreira, um Citroën, que vocês, a maior parte de vocês não conheceram, mas o amigo João e o amigo Zé conheceram, a que o povo chamava arrastadeiras, que eram aqueles Citroëns que aparecem nos filmes do Hitler, muito largos e muito baixos. Diziam até que a fábrica Citroën dava uma a quem o conseguisse voltar numa curva. E era esses arrastadeiras que a PIDE utilizava, nomeadamente a PIDE de Chaves. Porquê é que falamos na PIDE de Chaves? Falamos na PIDE de Chaves porque a PIDE de Chaves tinha estava perfeitamente organizada com o tal capitão, mais tarde major, José Luís Borges, que era chefe de tudo. Era presidente da Câmara, era chefe da Universidade Portuguesa, da Legião, era da Guarda, era comandante da Guarda Republicana. Esse de Vila Real, esse era de Vila Real. O de Chaves era ele. O capitão Medeiros era de Vila Real. E vinha, como o meu amigo Albino Fidalgo veio depois, agora depois de 25 de Abril, visitar os postos pequenitos, nomeadamente o posto da Borralha, o posto de Pisões e Montalegre, provavelmente, porque ele comeu lá dezenas de vezes junto de mim, em Pisões, porque vim passar a revista à Guarda. Ora, naquela altura também se fazia isso. E então, atrás do jipe da Guarda vinha normalmente a tal arrastadeira com os PIDes. Um deles, toda a gente o conheceu, era uma figura sinistra, o Fernandes, o PIDE Fernandes, esse toda a gente o conhecia. E deram-se 2 casos engraçados e semelhantes na Vila da Ponte. Um levou mais um para a casa do padre, do meu tio, que foi o Alberto, que estava em Ladrogueiras. Veio à missa ao domingo e chegou ali, e outro foi o David, o taxista de Randim. O David andou comigo um rock, portanto a gente comove-se a falar nestas coisas. O David também veio da missa ao domingo, sentou-se lá com a rapaziada da Vila da Ponte junto do cruzeiro, passa o gajo, sai do carro, o Fernandes passa a arrastadeira, o Fernandes sai do carro e pergunta, viu um rapaz com a gorra na cabeça, era o David, e pergunta-lhe, quantos quilómetros são daqui à Borralha? E o David, homem, 20 e picos. O tipo rapa da pistola mete-o dentro do carro, aí vai ele para a Borralha. Bem, os rapazes juntaram-se todos, foram ao padre, que o David foi preso e tal. Fazem um baile, aí entre as 3 e as 4 horas fazem um baile na estrada. Veio o povo todo para a estrada fazer um baile, para pararem o carro e o jipe. À frente vinha o Luís Borges, que ia lá com o PIDE, com o Fernandes, fazer a vistoria, e era amigo do padre. Porque o padre era professor no Liceu em Chaves. O meu tio era professor no Liceu em Chaves, de maneira que conhecia-o perfeitamente. Ele, assim que viu o padre, os gajos a dançar, teve que pararem, porque não podia passar por cima dos bailarinos. Pararam. E, entre os outros estavam industriados para ir ao jipe, para arrancar o David para fora e toca a andar. E assim era. Os pares afastavam-se para deixar passar o David a correr. E depois tornava-se a juntar, quando os guardas correram atrás deles, porque arrancaram-nos da mão dos guardas. Foi 2 vezes a mesma cena, só que, com a diferença de que, no outro caso, o Fernandes espeta um tiro na barriga da perna ao Alberto. O Alberto foi-se arrastando por meio do milho, era em agosto ou setembro, foi-se arrastando por meio dos milhos e foi ter à horta do padre. Claro, não se podia mexer, estava a verter sangue, alguém da casa lá o apanhou e lá o curaram, lá esteve 3 ou 4 meses. A carta do Alberto Machado, em que ele fala na ida do Arrastadeira com os PIDes, ele não diz que eram PIDes, que eram 6 homens, e o processo falava em 6 homens que atacaram a carreira, que passaram para cima 1 hora antes da caminhonete, da carreira, do autocarro, e vieram para baixo, passado muito pouco tempo, e ele viu-os passar na Venda Nova, e depois perguntam ao indivíduo da PIDE se
Pode ser que não queira dizer nada, mas pode ser que queira dizer mais qualquer coisa. Ora, o Alberto Machado disse-me que quis dizer mais qualquer coisa, que de facto veio a saber que aquilo que era uma célula da PIDE que se dirigiu para baixo para cima e tal, e que fez o serviço. Piada tem que os nossos jornais nunca falaram nisso. Vocês leem os jornais daquela época e apenas se limitam a falar na morte do Pinto e tal, um labrador não sei o quê e tal, e do assalto à carreira, foi um atraco dos refugiados espanhóis e tal. Justamente para quê? Para virar a nossa população contra eles, para eles regressarem. Uma vez que o indulto que o Franco publicara não surtir efeito, eles tinham medo de regressar, porque não sabiam o que ele queria dizer com a nota de sangue, não é? Podia-se entender das duas maneiras, indivíduos que eram refratários, que não queriam ir para o exército defender a pátria, e ao contrário, podia ser indivíduos que mataram outros, etc, etc, que eram realmente criminosos. De maneira que nenhum deles foi. Mais tarde veio a ver-se que alguns deles até foram cooptados para o regime. O caso do Sário Gomes Vila, que esteve lá 3 anos na Vida da Ponte, e que morreu com mais de 96 ou 97 anos, há 2 ou 3 anos em Ourense. A seguir, há um quarto facto importante que relaciona a Guerra Civil e os fugidos, agora sobretudo as guerrilhas. A seguir aos fugidos vêm as guerrilhas. Muitos dos fugidos aderiram a guerrilhas, outros não aderiram. Que foi o assalto a Cambedo. Cambedo, aldeia da fronteira, portanto, do Concelho de Chaves. No dia 20 de dezembro de 46, juntam-se mais de 300 guardas republicanos, militares, pelotões de Chaves, pelotões de Vila Real, enfim, guardas do Porto e da Amarante, e há 4 mortes. Quem é que morre? Morre um que se mata, o capitão Garcia, que era do grupo do Demétrio, também esteve em Guim e também esteve em Negrões, porque se mata, já não tem mais balas, mata-se debaixo do coisa de pisar o vinho, como é que se chama? Exato, debaixo do lagar da casa da Albertina Tiago. E o Guan, esse dá-se às balas, foge e vem a morrer junto do Ribeiro do Cambedo, já fora da aldeia. Mais morto até parece que foi mais morto porque ele matou 2 guardas portugueses, 2 guardas republicanos, um da Amarante, outro da Régua, esse parece que foi mais morto já pela guardilha do que que ele tinha mais ódio até do que os nossos. A Batalha do Cambedo durou os dias 20 e 21 de dezembro de 1946. A partir do dia 22, ainda antes do Natal, começaram a prender sistematicamente toda a gente que lhes parecia a PIDE. Presos na PIDE estiveram 64 pessoas ligadas a este facto, todos relacionados com estes factos de que falámos. 34 de Chaves, 3 de Valpassos, 2 de Boticas, 10 de Montalegre, que foi a população que teve mais, foi o concelho que teve mais, portanto 1 de Viado, 1 de Pitões, 1 de Lapela, 1 de Covelo, 3 de Lamachã e 3 da Vila da Ponte, o Videira, a Janica e o Celestino.